Após a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, jogando em Manaus, capital do Amazonas, no norte do Brasil, um assunto que já é comum voltou à pauta, que é a popularidade do Flamengo fora do Rio de Janeiro. E aí levanta uma questão que é uma questão estratégica para o Flamengo e que vai ao encontro da declaração do presidente Landim, onde ele responde que o Flamengo hoje tem 44 milhões de torcedores, sendo que no Rio de Janeiro se concentram apenas 8 milhões desses torcedores. Ou seja, 36 milhões de torcedores do Flamengo estão fora do estado do Rio de Janeiro. E aí ele levanta um ponto que é muito interessante e que nenhuma outra diretoria abordou de uma maneira tão específica, ou pelo menos teve uma estratégia direcionada. Ele fala que o Flamengo é um clube nacional e que tem que ter uma estratégia para tal. E aí vale aqui a questão, deve o Campeonato Carioca, porque sim, o Campeonato Carioca, o principal protagonista do Campeonato Carioca é o Flamengo, deve o Campeonato Carioca ser um campeonato disputado fora do Rio de Janeiro, ou a gente tem que entender o campeonato como algo realmente regional e ser disputado ali nos seus arredores, ali no próprio estado em questão? Eu diria a priori que o campeonato regional, sim, ele tem que ser disputado ali no seu estado. Só que o Carioca ele tem uma questão à parte, que é o Flamengo, que é um clube nacional. Talvez o único verdadeiro clube nacional do Brasil. Eu digo talvez porque o Vasco, embora tenha perdido muita força nos últimos 20 anos, ainda consegue preservar uma grande torcida fora do estado do Rio de Janeiro. Então também tem uma questão nacional. Mas o ponto que o presidente do Flamengo levantou é que o Flamengo precisa cada vez mais explorar essa marca da sua nacionalização. Então o Campeonato Carioca ele não deve ser visto apenas como um Campeonato Carioca, mas um campeonato do qual o Flamengo participe e é protagonista, e esse time ele não é do Rio de Janeiro, ele fica no Rio de Janeiro. Esse é um detalhe, ele é um clube nacional, é um clube brasileiro, e portanto o Flamengo tem que ter uma estratégia sim para cada vez mais explorar essa sua nacionalização, essa sua popularidade, cada vez mais fincar raízes como um clube, um único clube talvez, como eu disse, fiz menção ao Vasco, mas como o maior clube nacional. Os clubes de São Paulo, por mais que tenham sim torcidas fora do estado, mas nem se compara ao Flamengo. Corinthians não enche aqui em Manaus se vier jogar. Corinthians não vai encher em Brasília. Corinthians vai encher talvez no norte do Paraná e também no estado de São Paulo como um todo. E isso mesmo se aplica para Palmeiras, São Paulo. São Paulo eles não tem o nível, claro que eles vão ter torcedores espalhados pelo Brasil, mas nem se compara com o nível de popularidade que o Flamengo tem. E o Flamengo, mais uma vez, tem que explorar essa sua popularidade. E desenvolver uma estratégia, e eu acho que o Flamengo está fazendo certo agora no Campeonato Carioca em jogar no Norte, jogou em Manaus, vai jogar em Belém do Pará, depois vai fazer jogos no Nordeste e talvez no Centro-Oeste. E é exatamente essa estratégia. O Flamengo tem que fincar, fortalecer sua marca cada vez mais como um clube nacional. E eu não digo só nacional, não. O Flamengo está fazendo excursão agora pelos Estados Unidos, na Flórida, e você vê que tem muitos flamenguistas que moram nos Estados Unidos, na Flórida, e acompanham o Flamengo. O Flamengo cada vez mais tem que sair da sua regionalização. O Flamengo cada vez mais tem que marcar posição como um clube nacional e em expansão como um clube internacional, aproveitar o mercado norte-americano, onde tem muitos latinos e tem muitos brasileiros. Por exemplo, como eu citei na Flórida. Mas fica claro aí na entrevista do Landim que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo vai ter olhos direcionados estrategicamente para uma abordagem mais nacional. O Flamengo vinha fazendo isso no Campeonato Brasileiro, tendo jogos em Brasília, ou no Centro-Oeste propriamente, até também no Nordeste, mas depois, por umas restrições do próprio regulamento da Confederação Brasileira, meio que limitou. Mas tem que aproveitar o Carioca para fazer, vamos dizer assim, esse tour pelo Brasil e cada vez mais fortalecer a sua marca. Porque
Vamos e venhamos. O Campeonato Carioca não serve para nada. Mas, claro, tem aqueles clássicos na final do estadual, sim. Aí sim, esses clássicos mais decisivos podem e devem ser disputados no Maracanã. Mas início de campeonato, que serve como pré-temporada, tem que servir para que o Flamengo consolide, para que o Flamengo visite a sua gente, cada vez mais finque raízes, cada vez mais se consolide como um único clube verdadeiramente nacional. E óbvio que isso vai trazer dividendos para o Flamengo, vai trazer retorno financeiro para o Flamengo, cada vez mais visto pelos patrocinadores, pelas grandes empresas, como um clube que consegue distribuir para todo o Brasil e não apenas regional, como acontece no caso dos times paulistas, que são muito fortes por estarem localizados no estado de maior PIB do país, de maior poder aquisitivo do país, mas é ali, não tem distribuição nacional. É focalizado, é localizado. Já o Flamengo tem isso e tem que aproveitar como sua fortaleza e cada vez mais trabalhar a sua marca na questão da nacionalização. O Flamengo não pode ser visto como um clube do Rio de Janeiro que tem torcida no Nordeste, tem torcida no Norte, tem torcida no Centro-Oeste. O Flamengo tem que ser visto como um clube que fica no Rio de Janeiro, mas que a sua torcida ela é nacional. Como o próprio presidente falou, 8 milhões dos 44 milhões estão no Rio de Janeiro. O resto está espalhado pelo Brasil. A enorme torcida do Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião, então, por favor, comente aqui se você concorda, não concorda. Deixe sua opinião, deixe aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas. Se inscreva no canal, você ajuda muito. E, claro, interaja, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima.